Oi, tudo bem com vocês? Bem, estamos iniciando mais uma aula de anatomia vegetal. Na aula de hoje, nós continuamos com os órgãos vegetativos e vamos estudar o caule. Bem, quando nós pensamos no caule, você deve lembrar que nós já vimos como órgão vegetativo folha, raiz. Nós vamos ver então como vegetativo ainda o caule e depois nós temos flor, fruto e semente como órgãos reprodutivos. Com relação ao caule, nesse semestre nós vamos ter uma pequena introdução, porque no semestre que vem nós temos uma disciplina específica chamada Anatomia da Madeira, onde nós vamos ficar durante um semestre inteiro estudando apenas a anatomia do caule, já que para o curso de Engenharia Florestal, o caule é um dos órgãos que mais tem importância devido ao uso para madeira, uso para produção de papel, celulose e assim por diante. Então, como eu já comentei, nós já vimos a folha, que é um órgão vegetativo, vimos a raiz, também outro órgão vegetativo, e agora nós estamos vendo o caule. Então, nós vamos ver, entre outras coisas, a diferença entre o caule de uma eudicotiledônea e uma monocotiledônea, e todos os tecidos que fazem parte do sistema de revestimento, né, o que está aqui em volta do caule, basicamente epiderme no primário, periderme no secundário, o sistema fundamental formado por parênquima, colênquima e esclerênquima, e o sistema vascular formado por xilema e floema. Então, o surgimento do xilema e do floema foi um fato marcante e extremamente importante, porque ele permitiu com que os vegetais pudessem se adaptar e pudessem ocupar o ambiente terrestre. Nós já vimos isso em biologia geral, que antes da existência de xilema e floema, nós tínhamos plantas avasculares, eram plantas ancestrais, sem raiz, nem caule, nem folha, e o que caracteriza o fato deles não terem raiz, nem caule, nem folha, é exatamente a inexistência de um xilema e de um floema. Então, com o surgimento de xilema e floema, essas plantas puderam passar a viver no ambiente terrestre e passaram a ter um processo evolutivo bastante rápido que permitiu que essas plantas tomassem conta do ambiente terrestre. Então, o caule, como nós já estudamos anteriormente, então ele vai ter diversas funções. Por exemplo, ele pode servir como suporte mecânico, então suporte para folha, suporte para flor, para fruto, para semente. Ele pode ter atuação direta na condução de seiva, no xilema e floema. Reserva de água, claro, nem todo órgão, todo caule faz isso. A gente tem aqui, por exemplo, um cacto. Aqui nós temos um baobá também, uma alvácea, que tem essa possibilidade de realizar reserva de água. Propagação vegetativa. Lembra que nós já falamos sobre isso, que quando existe uma gema, essa gema pode dar origem a raízes adventícias, pode fazer com que a planta se propague de forma vegetativa. E fotossíntese, claro, não são todos os caules, normalmente caules menores em crescimento primário conseguem fazer fotossíntese. Então, o caule, lembra que nós já vimos, ele vai ter uma gema apical e uma gema lateral. No local dessa gema lateral, ele vai formar um nó. Então, entre essas regiões onde ele tem nó, nós vamos chamar de internó. Então, basicamente, nós temos gema, nó e internó. Alguns autores preferem entrenó, como está aqui, ao invés de internó. Essa imagem aparece bem claramente, então nós temos aqui, olha, a presença do nó, a presença de nó, e entre os nós, o internó. Aqui ele é maior o internó, né? Então nós temos o nó, o internó, nó, aqui embaixo um outro nó, e aqui o internó. Então, quando eu olho aquela estrutura protegida pelo catáfilo, onde eu tenho a gema, eu vou encontrar ali dentro o meristema apical. Lembra que o meristema apical acontece tanto no ápice do caule quanto no ápice da raiz. Então, nós temos aqui aqueles três grandes meristemas. Nós temos o meristema fundamental, temos protoderme e temos também o procâmbio. O meristema fundamental originando parênquima, colênquima e esclerênquima, a protoderme originando epiderme e o procâmbio, que é no caso aqui primário, originando xilema e floema. Então a gente consegue ver aqui, olha, o meristema apical com a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. Então a região mais superior ainda não tinha nenhuma diferenciação, aqui ele já começa a se diferenciar, e aqui embaixo você já encontra o caule formado com uma epiderme que veio da protoderme. Aqui o meristema fundamental já originou o sistema fundamental, e o procâmbio já originou, então, o sistema vascular. Nós vamos ver com mais calma depois, mas aqui nós temos a raiz, aqui nós temos o caule, e percebam que se aqui é a raiz, ela tem uma anatomia,
e o caule tem uma anatomia também diferenciada. Percebam que a região, que não é nem raiz nem caule, ou seja, onde nós temos a transição entre um órgão e outro, então no caso aqui terminaria a raiz, caule, entre uma região e a outra, nós temos uma região de transição. E percebam que a anatomia, ela fica um pouco alterada nessa região de transição. Então aqui eu tenho o formato do sistema vascular na raiz, aqui eu tenho o formato no caule, e aqui percebam que esse mesmo sistema vascular ele tem um formato diferenciado da raiz e do caule quando ele está nessa zona de transição. Bem, então como nós já falamos anteriormente, nós temos lá, no crescimento primário, um sistema dérmico formado pela protoderme, que dá origem à epiderme, e no secundário, a periderme, que veio do câmbio da casca. O córtex, que é formado pelo parênquima, colênquima e esclerênquima, e ainda o endoderme, vai formar um sistema fundamental, que tem como origem o meristema fundamental. E por último, o pericírculo, xilema e floema primário, vindo do procâmbio, e o floema secundário, xilema secundário, vindo do câmbio. Então, nessa imagem, é uma imagem bem didática, eu não vou seguir a numeração, eu vou indo pela ordem, na verdade. Nós temos aqui uma epiderme, abaixo da epiderme nós temos colênquima, depois nós temos já o sistema vascular e depois nós temos parênquima. Essa região de colênquima está formando o córtex. Lembra que depois esse colênquima vai ser substituído por parênquima. E o cilindro vascular, ele está sendo formado a partir do sistema vascular, a partir do procâmbio, já que aqui é crescimento primário. Dentro aqui, nós temos uma região de medula, e essa medula é formada por parênquima. Como ela está na medula, eu chamo então de parênquima medular. É muito comum também aparecer uma bainha, que nós chamamos de bainha amilífera. Ela é chamada de bainha amilífera porque ela vai ter uma grande quantidade de amido. Então, se eu observar aqui o corpo primário de uma planta, que é o que a gente estava falando agora, né, o crescimento primário, então veja que o sistema vascular ele não está unido, ele não forma um anel de crescimento, enquanto que eu penso no secundário, ele leva à formação desse anel de crescimento. Então, começando pela epiderme, então veja, está aqui a epiderme, que tem como origem a protoderme. Então veja, todos eles, no crescimento primário, vão ter essa epiderme. Pode ou não ocorrer a presença de estômatos. Então, pode ver que nessa epiderme, nós temos a presença de estômato. Inclusive, essa epiderme aqui, nós temos abaixo dela tecido realizando fotossíntese, que também não ocorre em todos os caules e não ocorre em crescimento secundário. Pode ocorrer também a presença de pelos, né, a presença de tricomas na epiderme de um caule, presença de cutícula. Então veja que muito do que está falando aqui repete aquilo que nós vimos nas aulas anteriores em outros órgãos. Então, presença de epiderme, cutícula e tudo mais. Pode ainda ocorrer uma periderme. Lembra, a periderme é mais de uma camada de célula abaixo da epiderme. Então, nós teríamos aqui essa primeira camada formada pela epiderme e logo abaixo aqui nós temos o córtex. Esse córtex, ele está sendo, então veja aqui, o CT é o córtex, ele está sendo formado basicamente nessa região pelo colênquima. Com o passar do tempo, a quantidade de colênquima vai reduzindo e nós vamos ganhando então uma quantidade maior de parênquima. Então vai chegar um momento que você vai ter colênquima e parênquima e vai chegar um momento em que o colênquima pode desaparecer totalmente. Então, esse córtex ele vai ser delimitado por uma bainha chamada bainha amilífera, formando uma endoderme. Então, o córtex ele pode ter diferenciações. Por exemplo, ele pode ter um arênquima, ou seja, ele pode ter um tecido onde ele reserva ar. Lembra que a gente já falou isso da folha. Então, aqui nós temos um arênquima. Então, no caso aqui não mais na folha, mas sim no caule. Que veja que é uma planta, são plantas aquáticas, plantas que precisam fazer essa reserva de ar. Então, ela forma o arênquima. Milho também consegue fazer arênquima. Plantas como cacto, plantas suculentas, elas formam um outro tipo de parênquima, que é o parênquima aquífero. A gente já falou isso da folha também, onde ela vai fazer reserva de água. Também pode ocorrer a formação e o acúmulo de amido. Então, a planta realiza a fotossíntese pela folha, produz açúcar,
depois parte desse açúcar pode ser armazenado na raiz ou pode ser armazenado em um caule. No caso do caule, ele pode ser um caule do tipo bulbo ou do tipo rizoma. Então, nessa imagem, vejam lá, nós temos a epiderme, aqui nós temos o córtex. Percebam que esse córtex já não tem praticamente nada de colênquima, ele é basicamente parênquima. E aqui nós temos, então, a bainha amelífera. Então, nessa imagem, nós percebemos a epiderme, o córtex. Veja que o córtex aqui ele tem colênquima e parênquima. E aqui dentro nós temos a medula. E essa medula é formada por parênquima. Como é uma medula formada por parênquima, eu posso chamar de parênquima medular. O córtex, quando a medula não é diferenciada, então quer dizer, quando você tem um córtex que não é formado por amido, por arênquima, água, então quando ela não tem uma estrutura diferenciada, eu posso chamar sim esse córtex de parênquima cortical. Agora, se ele tiver um parênquima, por exemplo, aquífero, então eu vou chamar de parênquima aquífero e não mais de parênquima cortical. Então, nessa imagem, a gente consegue ver bem isso lá da epiderme, o colênquima e o parênquima. Lembra que nós já estudamos isso. Quando nós temos parênquima e colênquima, o colênquima sempre é mais externo. E como é que eu diferencio? Veja que o formato da célula ele é basicamente igual, mas a parede aqui no colênquima é diferente da parênquima, da parede do parênquima. A parede do parênquima ela é bem mais fina do que aqui, e no colênquima, além dela ser mais espessa, ela forma ângulos. Então percebam aqui na visão ampliada a presença desses ângulos. Então essa região seria a região do córtex, então nós temos lá epiderme, córtex, e esse córtex formado então tanto por parênquima quanto por colênquima. O caule, quando está já num processo de envelhecimento, ele deixa de ter colênquima e vai ter apenas parênquima. Pode aparecer ainda esclerênquima. Lembra que o esclerênquima ele é dividido em dois tipos de esclerênquima. O esclereide, que são células isoladas, e as fibras, que são células que formam agrupamentos. Então aqui nós conseguimos perceber um grupo de fibras e aqui também um grupo de fibra. Perceba que a parede aqui ela é bem espessa, que é característico do esclerênquima. Então, abaixo nós vamos ter o sistema vascular. Então está aqui o sistema vascular. Então, normalmente, ele vai ser do tipo endarco, quer dizer, você vai ter o xilema para dentro e o floema para fora. Então, você vai formar uma camada de xilema mais interna e uma camada de floema mais externa. Então, essa organização eu chamo de estelo. Então, essa organização, vejam aqui. Então, eu tenho aqui a região de córtex, então aqui eu tenho a epiderme, o córtex. Esse córtex, percebam que ele tem colênquima e depois parênquima cortical. Aqui temos o sistema vascular. Antes do sistema vascular, nós temos uma endoderme e, perceba que ela é endoderme e ainda um periciclo. E aqui dentro temos a medula. Então, a forma desse sistema vascular, ele pode ser alterado. Então, para nós, os dois que teriam maior importância seriam o eustelo e o atactostelo. Veja, o eustelo, ele forma esse círculo, enquanto que o atactostelo, ele está espalhado pelo caule. O eustelo, ele é típico de euticotiledônia, enquanto que o atactostelo, ele é típico de monocotiledônia. Então percebam aqui um caule primário do tipo eustelo, então veja que ele está formando um círculo. Então, epiderme, aí nós temos córtex, sistema vascular, e aqui nós temos uma medula. E aqui o eustelo, porque olha, ele tem esse formato de um círculo. Percebam que agora ele mudou totalmente. Então aqui é um atactostelo. Por que atactostelo? Porque veja, ele não está formando um círculo, ele está espalhado no caule. Então eu tenho um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então ele não forma esse círculo perfeito como acontece no eustelo. Então aqui a gente vê o eustelo. E aí, dependendo da posição do floema e do xilema, eu posso ter alguns nomes especiais. Então, por exemplo, eu posso chamar de colateral quando eu tenho o floema para fora e o xilema para dentro, que é o que acontece com a maioria das plantas. Algumas, no entanto, elas são bicolaterais, ou seja, ela tem floema, xilema, floema. Então, por isso, bicolateral, ela está duas vezes com floema. Então, floema, xilema, floema.
Anfivasal é o contrário. O que vai ser o anfivasal? Você vai ter, ao invés de floema e xilema, você tem o floema dentro e o xilema fora. Então veja lá, que o xilema está envolvendo o floema. E o biconcêntrico é quando você tem o floema e depois o xilema, ele vai crescendo, formando anéis concêntricos em volta desse floema. Normalmente, em árvores, nós encontramos muito mais o colateral e às vezes encontramos o bicolateral. Então, para nós, na florestal, o colateral talvez seja o mais importante. Então, nessa imagem, então a gente consegue ver o que a gente acabou de falar aqui, né, o colateral. Então, nós temos aqui, olha, o xilema e o floema, o bicolateral. Floema, xilema, floema e o anfivasal. Então, lá você tem o floema e depois o xilema. Existem outras divisões que a gente não vai se preocupar nesse momento, então, mas só para vocês saberem, então a imagem ficou aqui o anficrival. O fato da planta ter um sistema do tipo eustelo, formando um círculo, permite com que, quando essa planta vai crescendo, ela acabe formando, então, um anel de crescimento. Então, para formar esse anel de crescimento, ela precisa formar também uma casca para aumentar a proteção, e essa casca, né, que é uma periderme, vai ter como origem o meristema chamado filogênio. Da mesma forma que o tecido secundário, xilema e floema secundário, não vem mais do procâmbio, mas sim do câmbio vascular. Então, o que vai acontecer? Nós temos lá o câmbio, esse câmbio divide formando o xilema para dentro, o câmbio então se divide formando o floema. Então, ele sempre vai ter do lado de dentro o xilema e do lado de fora o floema. Com isso, ele permite a formação de um anel de crescimento. Por isso que eu falei que o sistema colateral é o mais importante na florestal, porque para ele ter essa formação do anel, o sistema colateral é o melhor, porque ele vai estar sempre colocando o xilema para dentro e floema para fora. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Você forma o primeiro anel de crescimento e aí você vai formando novos anéis de crescimento. Lembra que cada anel de crescimento ele corresponde ao lenho inicial, que foi formado na primavera e no verão, e o tardio, que foi formado no outono e no inverno. O lenho inicial ele é mais claro e o tardio ele é mais escuro. Então aqui novamente nós temos o eustelo e aqui nós temos o procâmbio. Se aqui é o procâmbio, então nós temos para dentro xilema, para fora floema. Nós temos aqui a medula, formada por parênquima medular. Aqui nós temos a epiderme e abaixo da epiderme nós temos o córtex. No caso aqui formado tanto por parênquima cortical quanto por colênquima. Percebam agora que começa a ser formado um parênquima interfascicular que vai permitir a união desse procâmbio. Ele vai então formar o câmbio e a partir desse câmbio ele vai poder então formar os anéis de crescimento. Então lembrando lá de novo, a periderme vai dar o que é a casca, vem do filogênio, subefiloderme. Então essa casca ela vai ser formada por uma estrutura morta que vai permitir uma maior proteção do vegetal. Pode acontecer nesse revestimento secundário a formação, por exemplo, de lenticelas, porque essa lenticela vai permitir a troca gasosa. Lembra que diferente de um estômago que estava no crescimento primário, a lenticela agora aparece no crescimento secundário. Então percebam nessa imagem que nós temos aqui a casca, nós temos o floema, que é a parte mais externa, o câmbio, então o xilema. Essa parte interna é a parte que já está morta da madeira. Então veja que aqui bem no centro nós temos o parênquima medular, né? Então nós temos a medula, então que era formada por parênquima. O fato de ele ser formado por parênquima faz com que isso seja um tecido menos resistente. E a partir daqui nós temos o anel de crescimento. Veja, uma parte mais clara e uma mais escura. A parte mais clara formou na primavera e no verão e a mais escura no outono e no inverno. Pode ver que a mais clara era maior do que a mais escura. Então, quando nós temos a madeira ela vai ter mais de uma forma de corte. Então eu posso cortar a madeira aqui em cima, que seria um corte transversal. Eu posso cortar seguindo o raio, que eu vou chamar de longitudinal radial, ou então
eu posso fazer um corte paralelo que eu vou chamar de tangencial. Então, seria esses três cortes. Quando eu vejo de cima é o transversal, quando eu vejo de ladinho é o tangencial e quando eu pego seguindo o raio, um corte radial. Esses planos de corte, como eu falei, nós vamos estudar com muito mais detalhes no semestre que vem em Anatomia da Madeira. Então aqui eu tenho o transversal, só para vocês entenderem bem. Ele foi cortado nesse sentido, né, que é o sentido de cima. Esse aqui é o mesmo transversal, mas no aumento maior. Aqui o radial, veja, ele está seguindo o raio, porque imagine que isso aqui ele é redondo, né? Então quando eu corto algo a partir de um círculo, eu tenho um raio. Então esse é o formato que eu vou ter no corte radial. E quando eu pego ele na tangente, nessa posição, então eu vou ter um corte tangencial e eu vou ter essa imagem. Perceba o seguinte, a mesma imagem, olha, transversal, radial e tangencial, a mesma estrutura apresenta formatos totalmente diferentes. Isso é muito importante quando você estuda madeira, porque dependendo do jeito que você fizer o corte, você vai ter características diferentes dessa determinada madeira. Então é basicamente isso na aula de hoje. Nós retomamos depois as discussões na nossa aula presencial, online, né, síncrona. E qualquer dúvida, eu estou por aí. Uma boa semana para todos e até mais.